Salve, salve meus amigos do canal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero começar uma série de aulas falando um pouquinho sobre estudo dos gases. Então, se você é aluno do segundo ano do ensino médio, você está no lugar certo. Se você é aluno do primeiro ano, também você está no lugar certo. Porque muitos professores têm por costume usar esse assunto como o último do primeiro ano do ensino médio. Então acompanhe essa aula, você vai gostar muito. Ah, professor, e se eu estiver no terceiro, não serve para mim? Serve, você está se preparando para o vestibular. Então esse assunto é muito importante para você. Beleza? Então vamos lá. Gente, eu quero começar falando sobre gases, sobre algumas características principais relacionadas a esse assunto. Como, por exemplo, os gases, em sua maioria, eles são compostos moleculares. Tá? Vamos colocar alguns exemplos. O O2, o N2, o O3, oxigênio, nitrogênio e ozônio. Então, na sua maioria, eles são compostos moleculares, ok? Com exceção, ou seja, eu posso trazer uma exceção dos gases nobres. Por exemplo, o argônio, o hélio. Então, você pode ter entre os gases esses que a gente chama de gases nobres, que são aqueles lá da família 8A da tabela periódica. Então a gente pode encontrar os gases na sua forma molecular e na sua forma de gases nobres. Os mais conhecidos por vocês são justamente os na forma molecular, como o oxigênio que eu falei agora há pouco. Bom, uma característica extremamente importante que a gente tem que destacar quando a gente fala em gás é justamente o seu volume variável. O que quer dizer isso? Quer dizer que o gás ele vai ter o volume do recipiente que ele estiver. Então, se eu pegar uma bola de aniversário, uma bexiga e eu encher, o gás ele vai ocupar aquele volume. Se eu deixar que aquele gás saia totalmente de dentro da bexiga e se espalhe por essa sala, por exemplo, ele vai ocupar o espaço da sala. Então, o gás ele vai ter sempre esse volume variável. Outra característica muito importante dos gases é a sua capacidade de se misturar. Eles são muito miscíveis. Então, agora mesmo, nessa presente aula, quando eu faço isso, eu estou respirando um conjunto de gases, oxigênio, CO2, nitrogênio, porém, o meu corpo só está aproveitando o oxigênio. Então, esse gás que está presente nessa sala, por exemplo, ele é uma mistura. Então essa é outra característica importante relacionada aos gases. Eles são muito miscíveis. Mas quando a gente fala em gás, surge uma pergunta muito importante relacionada a esse assunto, tá? Que é justamente a diferença do gás ideal para o gás real. Se você já assistiu alguma aula de química, você possivelmente já ouviu falar nesses dois gases, o ideal e o real. E muita gente que está me assistindo agora deve estar perguntando assim, mas existe alguma diferença entre eles? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E eu vou te mostrar agora que não é. O gás ideal ele também pode ser chamado de gás perfeito. Mas por que gás perfeito? Porque entre algumas das suas características, ele vai apresentar um movimento contínuo e desorganizado. Como assim? Mais uma vez, imagine que vocês têm uma bexiga, uma bola de aniversário e você tem moléculas de CO2 ali dentro. Tá? O que vai acontecer com essas moléculas de CO2? Elas vão se movimentar, elas vão se chocar entre elas e na parede da bola de aniversário, da bexiga, de forma desordenada e de forma contínua. Tá? Então esse choque não vai acabar. Então quer dizer que você meio que está determinando o movimento dessas moléculas? Mais ou menos. É mais ou menos dessa forma que eu quero que você comece a entender em relação a esse gás ideal e esse gás real. Outra coisa relacionada ao gás ideal. As moléculas desse gás ela vai apresentar choques constantes. Como assim? Se isso aqui é CO2, isso aqui é CO2, está dentro de uma bexiga, esses choques eles vão ocorrer de forma constante.
Mas esse movimento não é aleatório? É aleatório. Mas num gás ideal, esse movimento vai sempre ocorrer de forma predeterminada. Outra coisa importante é as interações entre esses gases, elas são consideradas desprezíveis. Ou seja, eu não considero os choques formando determinadas reações. Então, se eu tenho CO2 e oxigênio ali dentro, eu vou ter somente esses dois gases se movimentando, se chocando, tá? De forma predeterminada. E no gás real? No gás real não é assim que acontece. No gás real vai ocorrer choques constantes? Pode ser que sim, pode ser que não. Por que pode ser que não? Existem algumas condições que podem fazer com que esses choques eles variam um pouco, como a temperatura, como a pressão, por exemplo. Então, no gás real, as condições elas não são pré-determinadas. Elas podem variar muito, ok? Então, desde o choque até a interação entre as partículas. Então, essa interação ela pode ocorrer de uma forma que promova uma série de reações, ok? Então, essa é a diferença entre o gás ideal e o gás real. Normalmente, quando a gente está falando de estudo dos gases, quando a gente está respondendo questões relacionadas a esse assunto na química para o ensino médio, nós sempre estaremos utilizando o gás ideal, tá? Nós vamos sempre estar levando em consideração esse tipo de gás, ok? Está claro para você? Então vamos lá, continuando. Quando a gente fala em gás, existe uma propriedade muito importante relacionada a eles, que é justamente a pressão. Se você tem acompanhado o meu canal, se você tem assistido os meus vídeos, você tem visto que vira e mexe eu posto alguma coisa relacionada à pressão. E nesse momento eu queria até indicar para você assistir o vídeo que eu crio uma nuvem, tá? Um dos meus vídeos está aí na descrição ou está na minha playlist. Então, nesse vídeo eu falo sobre pressão e eu acho que ele é extremamente importante para você que está fazendo parte dessa aula e está aprendendo sobre o estudo dos gases. Então, se você não assistiu ainda sobre esse assunto, sobre pressão, sobre a formação de nuvens, corre lá e assiste, beleza? Então, eu estou deixando aqui o endereço para vocês, ok? Mas eu volto à pergunta, o que afinal é pressão? Imaginem que vocês têm uma caixa, tá? Eu vou colocar aqui no meio. Vocês têm uma caixa. Naturalmente, dentro dessa caixa você vai ter um monte de partícula. Quando eu falo partículas, são as moléculas, tá? Moléculas de gases. CO2, oxigênio, nitrogênio, ok? Como é que eu posso entender o que é pressão? Essas partículas, essas moléculas, elas estão se movimentando, tá? Então imagina que esses lápis são essas moléculas. Elas estão se movimentando. Então, naturalmente, elas vão estar se chocando entre elas, assim como na parede do recipiente, na parede da caixa, tá? Bom, como é que eu posso entender o que é pressão? A pressão é justamente o quanto essas moléculas estão se chocando na parede do meu recipiente, ok? Então, esse choque pode ser maior ou pode ser menor. Vai estar ligado à quantidade de moléculas que eu tenho aí dentro desse recipiente, ok? Bom, quando eu falo em moléculas, quando eu falo em movimento, quando eu falo em choque, eu estou falando de uma energia chamada de energia cinética. A energia cinética ela pode ser entendida através dessa expressão. Energia cinética é igual a uma constante K, uma constante vezes a temperatura. Mas Henrique, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você aumenta a temperatura, a energia cinética, ou seja, a energia do movimento dessas moléculas vai aumentar. Então nessa caixa aqui, se eu tiver, por exemplo, um sistema a uma temperatura de 25 graus Celsius, as moléculas elas vão estar se movimentando numa determinada taxa.
Se eu aumento essa temperatura para 50 graus Celsius, o que vai acontecer? Essas moléculas vão se chocar muito mais rápido. Se essas moléculas estão se chocando muito mais rápido, isso quer dizer que ocorreu um aumento da energia cinética, um aumento do movimento dessas moléculas. Tudo bem? Está claro para você? Então vamos lá. Eu consigo representar de forma gráfica esse movimento das partículas de forma específica da energia cinética. Então observem esse gráfico aqui. Ó. Percebam que eu tenho um eixo com a energia cinética e o outro eixo com a temperatura. Tá? Com o passar do tempo, melhor. Com o aumento da temperatura, percebam que a energia cinética vai aumentando. Então, por exemplo, nessa temperatura 1, energia cinética 1, temperatura 2, energia cinética 2. Então, ao passo que eu vou aumentando a temperatura aqui na escala Kelvin, o que vai acontecendo com a energia cinética? A energia cinética vai aumentando. Ok? Então, esse é o gráfico que pode representar a energia cinética, a energia do movimento dessas moléculas. Existe outro aspecto muito importante que a gente precisa destacar quando a gente fala em moléculas. Além de falar da energia cinética, a gente pode falar também da pressão. Mas eu pergunto para você que está me assistindo agora e está fazendo todas essas anotações no seu caderno. Como é que eu posso calcular a pressão? Existe alguma unidade de medida que esteja relacionada à pressão? Por exemplo, quando a gente fala em temperatura, agora eu estou sentindo um calor muito grande, então eu posso dizer que aqui está em torno de, sei lá, 36 graus. 36 graus o quê? 36 graus Celsius. Então a unidade de medida que está relacionada à temperatura é graus Celsius. Mas qual é a unidade de medida que está relacionada à pressão? Vamos observar. A pressão, normalmente, ela é dada em ATM. O que significa ATM? A atmosfera. Tá? Então seria a pressão que a atmosfera está exercendo sobre a gente. A pressão que a atmosfera nesse momento está exercendo sobre a gente é algo em torno de 1 atm, uma atmosfera, mais ou menos. Tá? Pode ser que seja um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do lugar que você está. Bom, então a pressão, como eu estava falando, ela pode ser medida em atm. Mas quanto equivale 1 atm? Quanto equivale uma atmosfera? Equivale a 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio. Então, nas questões que vocês vão estar respondendo, naturalmente vocês vão encontrar questões que vão estar falando em atm ou em milímetro de mercúrio. Tá? Na grande maioria das questões, são essas unidades que aparecem. Então, qual é a unidade padrão para pressão? Sempre atm. Então, se na questão estão colocando milímetro de mercúrio, você vai ter que fazer uma transformação. E como é que eu faço essa transformação? Simples. 1 atm equivale a 76 centímetros de mercúrio, ou 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Podemos dizer também que esses 760 milímetros de mercúrio equivale a 760 torricelli. Essa unidade foi dada em homenagem justamente ao evangelista Torricelli, um dos grandes pesquisadores que deram contribuições relacionadas a essa área da química. Ok? Bom, 1 atm também equivale a 100 kPa ou a 1 bar. Mais uma vez, só queria destacar para vocês e fazer esse destaque, pois é muito importante. Vocês vão encontrar nas questões, principalmente, a unidade de pressão bar, atm e milímetro de mercúrio. Tudo bem? Então, caso caia qualquer uma dessas unidades, você já vai saber como transformar. Então você já sabe que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, assim como 1 atm também equivale a
1 bar, ok? Sabendo disso, vamos fazer um exemplo? Tudo bem? Imagine que vocês têm 180 milímetros de mercúrio e eu peço para vocês transformarem esse 180 milímetros de mercúrio em ATMs. Como é que eu vou fazer? Um ATM equivale a quanto em milímetros de mercúrio? 760 mmHg. E se eu tiver 180 milímetros de mercúrio, isso equivale a quanto em ATM? Vamos fazer. Então, 180 mmHg equivale a X ATM. Meio pelos extremos, uma regra de 3 simples. 760x é igual a 180. X vai ser igual a 180 dividido por 760, 0,23 ATM. Ok? 0,23 ATM. Então, se um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio, 180 milímetros de mercúrio equivale a 0,23 ATM. Então, é dessa forma que a gente consegue transformar milímetro de mercúrio para ATM, que é a unidade padrão para pressão. Bom, vamos falar de volume? Quando a gente fala em volume, para o Sistema Internacional de Medidas, a unidade que normalmente é utilizada é justamente o metro cúbico. Tá? Então, principalmente metro cúbico e litro são utilizados. Então, nas questões, normalmente a gente vai ver em metro cúbico para você fazer a transformação para litro. Como é que eu faço essas transformações? É fácil. 1 metro cúbico ele equivale a 1000 decímetros cúbicos, que equivale a também 1000 litros. Então, se você tiver 1 metro cúbico, você tem o equivalente a 1000 litros. Por exemplo, normalmente a gente usa essa escala metro cúbico quando a gente tem uma quantidade muito grande de determinado líquido. Imagine que a companhia de abastecimento da sua cidade possui uma quantidade de 100 mil metros cúbicos. Quanto equivale isso em litros? Então é só você pegar esse valor aí e multiplicar por 1000, tá? Porque 1 metro cúbico ele é 1000 vezes mais o que o equivalente a litro, tá? Então 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 litro, como vocês muito bem sabem, equivale a 1000 ml. Então, vira e mexe, vocês vão estar fazendo esse tipo de transformação, tá? A questão vai estar dando em metro cúbico, aí você vai fazer uma regrinha de 3 e transformar o metro cúbico em litros. Então imagine que vocês tivessem uma situação em que você tem agora 5 ml, tá? E você precisa transformar esses 5 ml para litros, ok? Como é que você vai fazer? É simples, me acompanhe. Você já sabe que 1 litro equivale a quanto? A 1000 ml. 1000 ml. Quantos ml você tem? 5. Então 5 ml equivale a X litros. Você já sabe, meio pelos extremos, 1000x é igual a 5, x é igual a 5 dividido por 1000, que é igual a 0,005, qual é a unidade? Litros. Tudo bem? Então, não vai ser difícil de vira e mexe vocês estarem fazendo esse tipo de transformação. Seja de ml para litro, seja de metro cúbico para litro. Então isso aqui é muito importante para vocês que estudam gases, que estudam sobre volume, esse tipo de transformação, ok? Bom, outra característica muito importante quando a gente fala desse assunto é justamente a temperatura. Eu diria que é uma das variáveis mais importantes. A unidade padrão para a temperatura
é a escala Celsius, tá? Então, sempre a gente vai estar trabalhando a escala Celsius. Mas imaginem que você precise fazer uma transformação da escala Kelvin para Celsius ou da Celsius para Kelvin. Como é que você consegue fazer isso? Normalmente nas questões aparecem dessa forma. O cara vai te dar uma temperatura em Celsius e você vai ter que transformar para Kelvin. Como é que eu faço isso? É simples. Através dessa expressão, TK é igual a TC mais 273. Então eu vou transformar, através dessa expressão, a temperatura em graus Celsius em graus Kelvin. Então imaginem que eu digo para vocês que a temperatura aqui agora é de 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Deixa eu pegar outro lápis. 25 graus Celsius. Mas eu quero saber quanto equivale esses 25 graus Celsius em graus Kelvin. Como é que eu faço? Coloca na expressão. Então, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius. E vale quanto? 25 mais 273. Então, a temperatura em Kelvin é igual a 298 K. Então agora eu sei que 25 graus Celsius equivale a 298 Kelvin. Está claro para você fazer esse tipo de transformação? Bom, vamos para a prática? Vamos responder algumas questões. Venha comigo. Bom, eu preparei duas questões para vocês para a gente conseguir dar continuidade ao que eu estava explicando agora há pouco, ok? Bom, a primeira diz o seguinte: uma expressão que permite calcular a pressão é essa aqui, ó, P igual a F sobre A. Ou seja, a pressão é igual a uma determinada força sobre a área. Com base nessas informações, observe as duas situações. Bom, não sou um exímio desenhista, tá? Mas eu espero que vocês consigam entender através dessa representação. Então o que é que nós temos? Uma mulher pisando no pé de um rapaz. Nas duas situações. Porém, vocês conseguem perceber que na primeira situação o salto dela tem um bico bem fino, né? E na segunda situação o salto dela é bem grosso. Bom, sabendo disso, fazendo análise dessa representação, eu pergunto para vocês: em qual das situações o rapaz sentiria mais dor ao ser pisado? Ah, você pode pensar e dizer assim: poxa, mas nas duas situações ela está pisando no meu pé. Tudo bem, verdade, nas duas situações você vai sentir dor. Mas onde você sentiria mais dor? Nessa que ela está pisando com um salto bem fininho ou nessa com um salto mais grosso? Bom, vamos entender de acordo com a expressão. A força que ela está aplicando, vamos considerar que a força seja igual, ok? Então a força que ela está aplicando é a mesma, certo? Mas a área aqui é menor. Eu quero que vocês anotem com muito cuidado isso. Quanto menor a área, maior a pressão. Ou seja, aqui em que o salto é mais fininho, a pressão vai ser muito maior. Quer ver que vocês já conhecem sobre isso? Bom, lembram daquele homem que costuma deitar na cama de pregos? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso. Por que ele não fica em pé na cama de pregos? Por que ele se deita? Porque quando ele se deita, a pressão ela é distribuída, tá? Ou seja, o corpo dele, a área dele se expande. E esse aumento na área faz com que a pressão sobre o corpo dele seja menor. Se ele ficasse em pé, possivelmente ele furaria muitos pés, ok? Então, só para deixar claro nessa questão, quanto menor a área, maior a pressão. Beleza? Vamos para a próxima. A segunda questão diz assim: considere uma amostra de gás contida em um frasco, olha o frasco aqui as moléculas, submetida a uma temperatura de 90 graus Celsius, ok? Das ilustrações, qual representa o gás quando a temperatura for diminuída para zero? Então imagine, você tem um recipiente, uma caixa totalmente fechada com algumas moléculas,
e essa amostra está a uma temperatura de 90 graus. E eu decidi agora resfriar. Eu comecei a diminuir a temperatura dessa amostra até chegar a 0 graus. O que acontece com o choque entre essas moléculas que estavam a 90 e agora estão a 0 graus? Elas vão se movimentar de uma forma muito mais lenta, tá? E elas vão começar a se aglomerar. Então, qual das alternativas representa melhor esse comportamento? Seria a terceira alternativa? Possivelmente não, porque as moléculas continuam bem espalhadas. Seria a segunda? Também não, elas estão ainda um pouco espaçadas. Porém, a segunda alternativa é a que melhor representa o processo de aglomeração dessas partículas. Então a temperatura diminuiu, as partículas começaram a se aglomerar e essa é a melhor representação para esse comportamento. Ok? Espero que seja claro para você, espero que você tenha gostado, tá? Peço que se inscreva no meu canal, que indique para os seus amigos para que o nosso canal possa crescer a cada dia. Eu estou muito feliz em estar acompanhando e vendo que dia a dia a quantidade de inscritos tem aumentado e tem que ser assim. Quando eu vejo isso, eu só me motivo para preparar aulas melhores para vocês. Tá ok? Então, deixa teu like, continue estudando, continua fazendo as tuas anotações, as tuas observações, porque a gente não pode se desligar do nosso objetivo. Ok? Então, mais uma vez, valeu galera do mal, eu vejo vocês no céu, ou melhor, eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!